Tudo bem com vocês? Voltei aqui, dei uma balançada, mas tudo bem, passou. Voltei aqui de Terê nessa tardezinha chuvosa, gostosinha. Por aí tá chuvoso também? Se tiver chuvoso, bota uma chuvinha aí pra saber se vocês estão passando por uma chuva aí também. Aqui tá uma delícia, fresquinho. Mas antes de começar, começando, eu queria dizer pra vocês que hoje a gente vai aprender sobre como o balé vai ajudar a sua filha a ter uma fluência de leitura melhor e a melhorar a interpretação de texto. Como assim? Seguinte, hoje a gente vai conversar sobre ritmo e leitura. Como assim? Uma coisa tem a ver com a outra? Bora lá, eu vou fixar aqui nos comentários que hoje a gente está falando de ritmo e leitura. Vamos lá. Então, eu vou deixar fixadinho aqui. Beleza? Então, hoje eu vim conversar sobre como o balé pode ajudar a sua filha a melhorar a compreensão de texto dela, a melhorar a fluência de leitura dela, inclusive. Se ela já lê ou se ela ainda vai aprender a ler, esses exercícios do balé podem super ajudá-la a ter uma fluência muito melhor quando ela estiver passando por esse processo de leitura. E aí a gente começa falando de ritmo. Mas o que o ritmo tem a ver com isso? Ela vai dançar enquanto lê? Como é que é essa situação de ritmo? Ritmo é tudo aquilo que se move num movimento ritmado, num movimento cadenciado, harmonioso. E é tudo aquilo que a gente faz para poder ter um movimento cadenciado. Ritmo está em tudo, ritmo está em todos os nossos movimentos e ritmo está na nossa fala. Se a gente falar sem ritmo, se a gente falar sem entonação, a gente não consegue passar a mensagem que a gente precisa passar, não é verdade? Pensa comigo, se eu falasse tudo assim, como um robozinho, talvez você não conseguisse entender a urgência do que eu tô falando, ou a serenidade que eu quero passar para vocês. É importante que a gente compreenda as nossas entonações e os nossos ritmos, e que a gente saiba o que a gente quer falar, aquilo que a gente quer passar para a pessoa, para aí sim a gente compreender o ritmo da nossa fala. Por isso que é super importante a gente ensinar a criança a entender os seus sentimentos, a entender, a compreender tudo aquilo que ela sente e dar nome a isso e conseguir dar uma resposta uma resposta construtiva a esse sentimento, porque é a partir daí que ela vai conseguir dar uma resposta, inclusive ritmada, cadenciada para o mundo, sobre isso que ela quer passar para o mundo, sobre esses sentimentos que ela está sentindo. Então é o seguinte, a gente fala de ritmo e quando a gente vai fazer uma aula de balé, por exemplo, quando a gente coloca uma criança para fazer balé, é engraçado porque as professoras já dizem, a gente vai trabalhar coordenação motora e ritmo. E aí as mães ficam tipo, tá, mas por que você vai... Tá bom, ritmo, legal, ela vai ser uma pessoa que sabe dançar bem. Se ela quiser cantar, talvez ela tenha ritmo para cantar, mas não é só isso. O ritmo é super importante para quando essa criança for ler e escrever. Quer saber por quê? Porque quando a gente vai escrever, a gente precisa compreender que entre uma palavra e outra tem uma pausa. E você sabia que ritmo não é só movimento? Ritmo não é só quando o corpo está se mexendo ou quando a gente está falando. A pausa também diz muito sobre aquilo que a gente quer passar. Então a pausa faz muita parte do ritmo, e é isso que a gente trabalha o tempo todo dentro da sala de aula, movimento e pausa. Então, quando essa criança vai escrever, ela precisa saber que ela vai começar uma palavrinha e ela vai parar essa palavra.
Você já viu criança que escreve tudo junto, todas as palavras, e ela vai escrever era uma vez, e ela escreve era uma vez, tudo junto? Essa criança precisa trabalhar o ritmo para entender que entre uma palavra e outra existe uma pausa, existe um espaço, e esse espaço significa espera aí, essa é uma palavra só, e aquela é outra palavra, e aquela é outra palavra. Parece coisa boba, mas quando a gente engloba nos conhecimentos gerais que uma criança precisa ter para ser bem alfabetizada, é super importante, porque não adianta ela saber conhecer todas as letrinhas se ela não entender que ela precisa pausadamente escrever uma palavra, em seguida tirar a caneta do papel ou o lápis do papel para escrever outra palavra, ela não vai conseguir concluir esse processo de escrita de uma maneira bem desenvolvida, ok? Bom? Então, quando a gente fala da dança, é muito óbvio a gente perceber por que o ritmo está aliado a ela, né? Afinal de contas, a gente dança no balé, a gente dança se tiver música. Existem outras modalidades, como por exemplo o contemporâneo, que a gente pode dançar sem música, mas ainda assim precisa de ritmo. No balé, a gente utiliza a música como a nossa base para dançar. E nós contamos a música no balé em 8 tempos. E a gente precisa que essa criança compreenda todos os tempos para ela poder dançar corretamente a música. Porque quando nós dançamos em uma coreografia, no balé, nós dançamos em conjunto. E para dançar em conjunto harmoniosamente, a gente precisa dançar no mesmo ritmo. Para dançar no mesmo ritmo, a gente precisa dançar na mesma contagem da música. Então, essa criança aprende o tempo todo a dançar conforme o ritmo da música. Já dizia aquele ditado, né? Então, é importante para ela perceber que existe um momento em que ela vai dançar devagarzinho, e depois um momento que ela vai dançar muito rápido, e depois um momento que ela vai ficar paradinha esperando. Isso tudo tá treinando ela para quando ela precisar utilizar dessas capacidades e dessas habilidades mais à frente, em situações menores. Eu gosto sempre de dizer que a criança utiliza de coisas que ela aprendeu em momentos grandes, com os músculos grandes, correndo, pulando, brincando grandiosamente, para aí sim, depois, ela pegar todas essas habilidades e juntar para poder reproduzir movimentos pequenos, porque aí sim, depois de dançar, esperar, fazer rápido, fazer devagar, ela vai conseguir perceber que quando ela tiver que escrever, ela precisa escrever um pouquinho, parar, escrever mais um pouquinho, parar, escrever mais um pouquinho e parar. Ritmo está em tudo na nossa vida, inclusive na nossa escrita. Bom, mas eu falei aqui um pouquinho sobre como esse ritmo vai influenciar essa criança na escrita dela. Mas e a leitura que eu falei para vocês? Bom, a leitura, ela parte de processos que andam muito juntos, muito conectados. Para uma criança aprender a ler, ela precisa reconhecer as palavras, ok? Mas assim que ela reconhece as palavras, ela precisa ter uma fluência de leitura. Juntar todas essas palavrinhas e formar uma frase, para ela conseguir juntar as palavras, perceber as pausas e perceber as continuações das palavras, ela precisa ter ritmo. E para ela aprender esse ritmo, ela vai precisar testar no corpo dela toda essa questão rítmica que a gente está falando aqui. Porque se ela não tivesse experiência, ela não consegue reproduzir. Ela precisa testar empiricamente tudo aquilo que a gente quer que ela utilize nesses movimentos pequenos, nesses exercícios de atenção, nesses exercícios de foco. Então, é importantíssimo que ela trabalhe essas questões de pausa e continuação na dança, por exemplo. Porque aí ela vai ter bagagem para levar para a hora da leitura. E aí ela não vai fazer aquela leitura silabada. A mamãe foi à feira. Ela vai conseguir ler. A mamãe foi à feira. E a partir daí ela vai ter
outro entendimento daquilo que ela está lendo, porque o ritmo influencia diretamente na nossa interpretação de texto. Se a criança passa muito tempo separando as sílabas para conseguir ler, ela não consegue depreender aquilo que ela está lendo, porque ela está prestando muita atenção na forma e não no conteúdo. E o ritmo ajuda a gente a entender melhor a forma. Uma vez que a gente conhece as letras e as palavras, o ritmo vai ajudar a gente a compreender melhor a forma, mas prestar mais atenção no conteúdo, porque é a partir de uma leitura que é fluida, uma leitura em que a gente não precisa ficar forçando a nossa cabecinha, a nossa memória, para prestar atenção nas letrinhas e nas palavras, é a partir dessa fluidez que a gente consegue retirar daquele texto um sentido. Então, se a criança lê "a mamãe foi à feira", talvez ela não consiga depreender nada, mas se ela lê "a mamãe foi à feira", aí sim ela vai ter uma possibilidade de interpretar essa frase. A interpretação de texto está muito relacionada ao ritmo. Por quê? Mais uma coisa que anda relacionada com essa leitura: pontuação. Essa criança vai aprender a entender a pontuação se ela conseguir entender os ritmos. O que mais demonstra ritmo para um texto, se não a pontuação? Ponto final marca uma coisa, vírgula marca outra coisa, exclamação, interrogação e mais outros pontos que a gente poderia citar, de exclamação e de 2 pontos e reticências. O que mais vai dar esse movimento ao texto, se não esses pontos? Então, essa criança precisa compreender que quando ela encontra uma vírgula, é uma pausa leve, mas quando ela encontra um ponto no texto, é uma pausa firme, é um final de pensamento, é uma conclusão. Então, ela vai começar a experimentar isso no corpo, quando ela está dançando, e aí ela dança, e aí ela faz um movimento em que tem uma pausa devagar, e depois outro movimento em que finaliza. É uma vírgula e um ponto. E isso é legal porque quando a gente traz para a dança, é legal que a professora tenha conhecimento disso para que ela possa fazer essas atividades dirigidas com intenção. Porque, é claro, essa criança vai experimentar tudo isso que a gente está dizendo, tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Ela vai experimentar o ritmo. Mas, se a professora passar com uma intenção, ela pode experimentar ainda mais. Quer ver como? Às vezes eu utilizo na minha aula expressões como os pontos finais. E aí eu falo, a gente vai fazer uma vírgula e a gente vai fazer um ponto e a gente vai fazer uma exclamação e uma pergunta. Então, a gente anda pela sala e a gente precisa ocupar todos os espaços da sala. Não pode haver um espaço. E anda, e anda, e anda, e anda, e anda. E enquanto isso está tocando a música. E quando para a música, eu falo vírgula, e aí elas estão andando, e aí elas dão uma paradinha e andam, uma paradinha e andam, entendem? Elas dão uma parada leve, e aí se eu falar ponto final, elas precisam ficar paradinhas, e aí se eu falar exclamação, elas fazem movimentos de muita alegria, e se eu falar interrogação, elas fazem essa carinha assim de não entendi, não entendi. É bem isso, sabe? Então, a gente precisa ser intencional naquilo que a gente está ensinando a criança. E no balé, isso não vai ser diferente. A gente aprende isso intuitivamente enquanto a gente está aprendendo, enquanto a gente está dançando. Mas se a gente tem noção daquilo que a gente está desenvolvendo na criança, a gente consegue fazer isso muito melhor, né? Então, é por isso que eu sempre tento trazer para as crianças essa noção de desenvolvimento pleno. Eu não quero ali que elas se tornem as bailarinas mais lindas do mundo, a melhor bailarina do mundo, porque o funil é muito pequeno. Nem todas elas vão se tornar bailarinas, mas todas elas vão se tornar e já são pessoas. E por conta disso, elas precisam sim ter o seu desenvolvimento bem fortalecido. E para isso, a gente utiliza da ludicidade e da alegria e dos sonhos que o balé, desse mundo dos sonhos que o balé usa, sabe? Que o balé está sempre presente. Bom, então,
Essa noção de ritmo que a gente trabalha dentro de sala de aula é uma noção de ritmo muito ampla. É uma noção de ritmo que essa criança vai trabalhar no corpo para depois levar para o papel e para a caneta. Mas eu acho super legal a gente trabalhar outras formas de ritmo também, porque quando a gente está lidando com essa criança, ela é um ser humano completo. Então, em sala de aula, eu não só faço isso com o corpinho delas, mas eu faço uma coisa que eu acho que vocês podem fazer em casa para ajudar a sua filha a melhorar essa fluência de leitura e principalmente a interpretação de texto, que é contar histórias. Quando nós temos crianças muito pequenas e elas não sabem ler histórias ainda, nós temos a obrigação de contar histórias para ela. Já foi cientificamente comprovado que quando os adultos contam histórias para as crianças e as crianças estão atentas ouvindo, é como se fosse uma leitura compartilhada. Essas crianças estão contando a história junto de você, porque a partir do momento em que ela ouve, ela consegue imaginar, ela consegue perceber essa história de uma forma única, de uma forma apenas dela. Ela é como se ela estivesse lendo com você. E o que é a interpretação de texto, se não retirar um sentido e imaginar o que aquele texto está querendo passar? Então é por isso que a gente faz essa leitura compartilhada com as crianças. E aí eu venho, conto a história e pergunto para elas: o que vocês acharam dessa história? E aí deixo elas falarem. E aí faço perguntas mais específicas. Quem era o personagem principal? Ou perguntas para que elas consigam resgatar na memória delas aquilo que elas acabaram de ouvir. Usar essa memória de trabalho em favor desse exercício. Então eu vou fazendo perguntas e perguntas e depois disso eu peço para elas encenarem essa história. Por quê? Quando elas encenam e elas falam encenadamente, elas começam a falar com o ritmo na fala delas. Elas falam aquelas palavrinhas que estavam escritas, mas com uma certa entonação para passar uma mensagem. Por isso que a gente precisa fazer esses trabalhos também dentro de sala de aula do balé, porque é a partir desse ritmo que elas vão aprendendo, que elas vão percebendo, que elas vão conseguir também lá na frente escrever bem e ler bem, mas dentro da sala de aula do balé que elas vão depreender que existem pausas e existem continuidades e que existem contagens musicais, que elas precisam seguir as contagens para que todo mundo dance harmoniosamente. Todos esses exercícios trabalham todas essas áreas da criança. Quando a gente está falando de criança, a gente nunca consegue olhar exatamente e só para um ponto específico, para uma coisa só que aquilo está desenvolvendo. A gente desenvolve um monte de coisa junto. Então, quando a gente fala de ritmo, a gente também está falando de memória, a gente também está falando de controle inibitório, porque essa criança, para ter ritmo, ela precisa perceber continuidades e pausas. E para essa criança pausar, ela precisa ter essa maturação de controle inibitório bem estabelecida nelas. Então, elas precisam parar, elas precisam pausar. E para trabalhar tudo isso junto, a gente utiliza dos exercícios do balé, que são super legais, são super divertidos. Elas amam e trabalham plenamente todas essas áreas da criança. E aí, como que a gente pode trabalhar em casa e na dança? Como eu trabalho esse ritmo com elas? Eu gosto muito de testa você. Coloca uma música, faz uma playlist com algumas músicas. Umas músicas mais calminhas, outras músicas mais agitadas, algumas músicas que têm um fundo mais tenso assim. E você vai colocando essas músicas em sequência. Pede para a criança ficar de olhinho fechado. E aí, pede para ela se movimentar conforme a música. Enquanto a música estiver tocando, ela deve se movimentar. E aí você vai perceber que quando você colocar uma música super alegre, ela vai pular muito e ela vai dançar e ela vai correr de um lado para o outro. Mas se você colocar uma música com um fundinho mais triste, ela vai dançar mais devagarzinho, ela vai fazer movimentos mais para baixo, ela consegue compreender o ritmo
da música, a partir apenas dessa sensação do ouvido, disso que ela está ouvindo. As notas e os ritmos vão trazer para ela sentimentos, e a partir desses sentimentos ela vai conseguir expressar nessa linguagem não verbal tudo aquilo que ela está sentindo. Isso é interpretação de texto. Ler, compreender e interpretar aquilo que aquele texto quis passar para você. E essa criança está interpretando aquilo que aquela música quis passar para ela. Ela está trabalhando a partir dos movimentos, dos gestos e da linguagem não verbal, tudo aquilo que ela vai precisar mais para frente. Outra forma que eu gosto de fazer em sala de aula é trabalhar a contagem musical. E aí a gente faz o seguinte: eu gosto de fazer uma sequência de 4 passos, 4 movimentos. E aí pode ser um movimento para cá, outro movimento para cá, um movimento para cima e um movimento para baixo. Cada movimento desse vai ter um número. 1, 2, 3, 4. Então, se eu falar 1, 2, 3, 4, elas vão repetir os movimentos no ritmo. 1, 2, 3, 4. Mas se eu falar 1, 2, 3, 4, elas vão ter que fazer no mesmo ritmo. 1, 2, 3, 4. Se eu fizer 1, 2, 3, 4. E aí elas vão compreendendo esse ritmo musical para que quando elas precisem utilizar disso na dança, elas já estejam mais automatizadas nesse pensamento, entende? Porque quando a gente passa direto para elas, a gente monta uma coreografia e aí a gente fala para elas, nesse momento a gente vai fazer uma roda e a gente vai andar devagarinho. Quando a gente sair da roda, a gente vai fazer um movimento bem rápido. Elas não conseguem compreender muito bem isso. É preciso que a gente treine. Então, às vezes, parece que a gente está brincando de tudo, a gente só está brincando e não tem objetivo. Tudo tem objetivo. A gente faz essas brincadeiras, esses exercícios, com o objetivo lá na frente, dessa criança compreender essa contagem musical para que ela consiga expressar na música, através dos movimentos dela, aquilo que a música está querendo passar. Bom, esse assunto de ritmo é um assunto que mexe com muitas coisas, porque a gente fala de ritmo, a gente fala de memória, de controle inibitório, como eu estou falando aqui para vocês, mas a gente fala muito de afeto, sabia? Porque ritmo e fluência de leitura tem a ver com uma coisa muito bonita que eu já falei aqui para vocês, que é a leitura compartilhada. Quando a gente lê junto da criança, a gente está passando um tempinho junto com ela em que nós duas estamos trocando informações sobre aquele mesmo texto e a gente está sentindo aquela mesma coisa que o texto está querendo passar. Então, se é um texto que fala sobre medo, sobre ajudar a criança a superar os medos e tudo mais, a gente pode trazer para ela uma linguagem corporal que traduz um pouco mais esse medo e ela vai percebendo, a partir dessas mudanças de postura, que existem algumas mudanças no texto. Então, um texto que é mais reflexivo, que fala mais sobre essas questões, a gente pode ler ele de uma forma, mas um texto de uma forma corporal, né? Porque nós também somos a mensagem, nós que estamos lendo também passamos a mensagem e o nosso corpo também é a forma da mensagem. Então a gente precisa estar bem presente nesse momento para poder mostrar para a criança aquilo que a gente está passando. Então, num momento de uma leitura mais assim, a gente pode ficar mais contrito, mas se a gente está lendo uma coisa super divertida, super legal, a gente precisa colocar isso no nosso corpo e na nossa voz. A gente esquece que o nosso corpo também transmite a mensagem, mas ele transmite sim, e ele coloca para fora tudo aquilo que a gente está pensando e tudo aquilo que a gente está sentindo a partir de alguma coisa. Então, quando a gente fala dessa leitura compartilhada, é uma leitura que a criança está lendo junto com você, mas ela está lendo você também.
Quando a gente fala de leitura compartilhada, a gente está falando de ritmo para essa criança, dela começar a entender que existem entonações, que existem pontos, que existem vírgulas, que existem exclamações, e tudo isso você pode mostrar para ela quando ela estiver numa idade de alfabetização, que ela estiver compreendendo melhor quais são os sinais, quais são os pontos de um texto. Você mostra para ela, lê junto com ela, mostrando, passando o dedinho na linha que você está contando para ela. Esteja presente. Ritmo é tudo aquilo que se move, tudo aquilo que tem uma ordem cadenciada na sucessão das coisas. Ritmo está em todas as coisas que a gente faz, desde lavar a louça a regar as plantinhas no jardim, e tá nesse momento super específico e super importante das crianças, que é a leitura. Sem a leitura, essa criança não consegue escrever. Ela primeiro precisa aprender a ler para escrever. E lendo, e para ler bem, e para interpretar bem esse texto, essa criança precisa de ritmo. Então, olha, gente, eu adorei conversar sobre isso com vocês e eu espero que vocês tenham gostado muito. Essa live vai ficar salva e voltem aqui se vocês quiserem saber mais alguma coisa, se vocês quiserem relembrar alguma coisa, e me perguntem se vocês quiserem saber de algo mais. Me deem sugestões, porque eu tô aqui aberta a ouvir vocês, viu? Então, um beijinho e até a próxima!